Fala aí, galera! E aí, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de física? Beleza, beleza. Vamos falar sobre potência elétrica e energia consumida, ok? Certo? Vamos seguir. Então, olha só, o que é potência elétrica? Potência é a grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado. Opa, trabalho, olha só. Lá no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano, nós estudamos uma coisa chamada trabalho. Trabalho é a transferência de energia de um corpo para outro sob a ação de uma força, ou um modo de transformar um tipo de energia em outra, beleza? Ok. Ou ela pode ser a rapidez com que determinada quantidade de energia ela é transformada aí em outra forma. Então, certo. A potência ela é dada por trabalho dividido pelo tempo. Ah, certo, beleza. Tá ok, Rafael. Entendi. Então, olha só. O trabalho é medida em joule, o tempo em segundos, então a potência é joule por segundo. Essa unidade de medida recebe um nome especial. O nome dela é o watt, beleza? Ok. Então olha só. Suponha aí um aparelho elétrico conectado a uma diferença de potencial U, ou seja, ligado à energia, tá? Na sua fonte de alimentação aí da sua residência. E aí olha só, temos aqui o exemplo, uma lâmpada conectada a uma fonte de alimentação. A potência ela é o trabalho dividido pelo tempo, certo. Então olha só, como nós estamos falando de eletricidade, então a gente utiliza o trabalho da força elétrica, certo? Ah, beleza. Só que o trabalho da força elétrica é a quantidade de carga vezes a diferença de potencial U, tá? E aí veja, quantidade de carga vezes a diferença de potencial U, quantidade de carga sobre tempo. Isso aqui me lembra alguma coisa, tá? O que é que isso lembra aí, hein, galera? Quantidade de carga dividida pelo tempo, vamos separar aqui, fica mais assim bonitinho. O que é isso? Quem lembra? Isso aqui é a corrente elétrica, tá? Então lembre que a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo, tá? Então, organizando, está aqui a nossa equação da potência elétrica. Então, se você souber qual é a tensão aplicada e a intensidade da corrente, você descobre a potência do aparelho. Ou então, se você quer saber qual é a corrente elétrica que está passando no aparelho aí que você ligou, basta você saber a potência dele e dividir aí pela tensão, tá? Fazendo esse cálculo, a gente encontra a intensidade da corrente elétrica, beleza? Então, exemplo. Olha só, suponha um aparelho elétrico de potência 480 watts, ligado aí a uma tensão de 220 volts. Apresente a intensidade da corrente elétrica desse aparelho, ou seja, a intensidade da corrente elétrica que está passando por esse aparelho. Então, o que a gente faz? Olha só, eu tenho potência e eu tenho a tensão. Com isso, o que é que eu posso fazer? Substituir os valores. Então, potência 480, tensão 220, fazendo aqui, ó, passa, aí divide, né, os dois lados por 220, e aí nós vamos ter o quê? 480 dividido por 220 vai dar quanto? 2,18, isso. Então, a intensidade média da corrente elétrica que está passando por esse aparelho é 218 amperes. Tá ok? Beleza? Certinho? Fechou? Partiu. Energia consumida, isso, nós vamos falar agora exatamente sobre a energia consumida, sobre a forma como é que é feito o cálculo para a conta de energia chegar aí na tua residência, para saber quanto que você vai pagar, ou como é que é aquele negócio lá, né, do quilowatt-hora, a unidade de medida lá que a gente... Então vamos falar sobre isso agora. Então olha só, para a maioria dos equipamentos elétricos, a unidade de medida de Joule, ela tem valores muito altos. Por isso, se torna mais comum o uso da unidade de medida de quilowatt-hora. Isso, que é aquela que aparece na conta de energia lá na sua residência. Certo? O quilowatt-hora é quando você utiliza a unidade de medida de potência em quilowatt e o tempo em horas. Certo? Então, ele corresponde aí à energia elétrica consumida por um aparelho elétrico durante um intervalo de tempo de 1 hora. Então, esse aparelho está 1 hora ligado, então a gente consegue calcular o quilowatt-hora, que é a energia consumida por ele. Então, olha só, 1 kWh é a quantidade de energia consumida por um aparelho elétrico de potência 1 kW ligado 1 hora. A gente tem aí o kWh. Então, 1 kW é 1000 watts, tá? Então, tu quer transformar watt para kilowatt, divide por 1000. Tá? 1 hora tem 3.600 segundos. Tá? Por que 3.600 segundos, Rafael? Ah, porque é 60 minutos e 60 segundos. Ah, tá ok, beleza. Então, olha só. Então, 1 kWh é 1 kW ligado aí por 1 hora. Então, ou 1000 watts e 3.600 segundos. Então, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Olha só, é muita coisa.
Então, imagina aí na tua residência chegando, né, a unidade medida em joules de energia. Né? Tem residências que utilizam aí 400, 600, 800 kWh por mês. Nossa, olha só, multiplica aí por 3 milhões e 600 mil, ficaria muito grande esse valor. Né? Então, olha só, a energia ela é definida pelo produto da potência do aparelho elétrico pelo tempo de uso. Né? Potência e tempo de uso. Nesse caso, nós temos duas unidades de medida. Nós temos quilowatt-hora, que utilizamos a potência em quilowatt, e o tempo medido em horas, muito bem. E joules, que é a potência medida em watt, e o tempo em segundo, certo? Então, tu vai ter que analisar no contexto da questão se ela vai estar pedindo quilowatt-hora ou em joules. Então, se for quilowatt-hora, já sabe, potência em quilowatt, tempo em hora. Se for joule, potência em watts, tempo em segundo. Vamos agora para um exemplo. Considere um ventilador comum em sua residência ligado das 22 horas até as 6. Olha, um aparelho desse tipo possui uma potência média de 160 watts. A presente energia consumida por esse aparelho em joules e em quilowatt-hora. Olha só, eu estou pedindo as duas formas no intervalo de tempo apresentado. Então vamos lá. Das 22 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte, passam-se quanto tempo? 8 horas, né? 22 para 24, 2, depois mais 6, 8 horas. Então nós temos a potência, que é 160 watts, e o tempo, que é 8 horas. Eu quero a energia consumida nos dois formatos. Então vamos lá. Primeiro, em joule. Lembrando, em joule, Rafael, você disse que a potência é em watts e o tempo é em segundos. Isso mesmo. Olha só. Potência em watt, 160, e tempo em segundos. Como é que eu transformo 8 horas para segundo? Você multiplica 8 por 3.600. É isso? É. Olha só. Então, e 8 vezes 3.600 dá 28.800. Ah, é só multiplicar agora, Rafael. Isso, exatamente. Então, 160 vezes isso, 4.608.000 joules. É a quantidade de energia que esse aparelho gastou aí ligado das 22 horas até as 6 horas da manhã. Certo? Beleza? Fazendo aqui a anotação científica, 4,6 vezes 10 a sexta. Ah, Rafael, e esse 8? Gente, algarismos significativos. Quando eu anular esse 8, vai vir aqui 0, aumenta 1. Mas quando eu anular o 1, como 1 é menor que 5, a gente não arredonda aqui para o 6, certo? Então vamos calcular em quilowatt-hora. Olha só, em quilowatt-hora nós vamos ter o seguinte. A potência em quilowatt, o tempo em horas, certo? Muito bem, então olha só, vamos lá. A potência em quilowatt-hora, o que a gente faz? Pega o watt e divide por 1000. Isso, exatamente. Pega a potência dada em watts, divide por 1000, transforma ela em quilowatt-hora. Então, 160 watts é 0,160 kW. O tempo, horas. Ah, o tempo foi dado em horas, Rafael. Foi das 22 horas até as 6, dá 8 horas. Certo, então bota o 8 aqui. Depois, o que é que você faz? Faz o produto, que vai dar 1,28 kWh. Isso, exatamente. Essa é a quantidade de energia consumida por esse aparelho em um dia, ligado das 22 até as 6 horas, certo? Ah, Rafael, e se eu quiser saber em 10 dias, como é que eu faço? Bom, você já tem um dia, o que é que você faz? Multiplica por 10, você vai ter o valor total aí em 10 dias. Então vamos ver como é que seria? Ó, se fosse 10 dias, a gente pegava esse valor e multiplicava por 10, daria quanto? 12,8 kWh. Então em 10 dias seria 12,8 kWh. Ah, Rafael, eu quero saber quanto é que eu pago por isso. Para você saber quanto é que você paga por isso, você vai ter que olhar aí no papel de energia da sua residência, quanto que é cobrado em cada quilowatt-hora e multiplicar pelo valor que você encontrou. Beleza? Claro que só multiplicando direto não entra os impostos, não entra outras coisas aí que vêm na nossa conta de energia. Certo? Então vamos para o exemplo 2. Com base no exemplo anterior, apresente o valor pago em reais pelo usuário do ventilador citado no exemplo anterior, durante um mês de uso desse aparelho. Ah, beleza. Olha só, então veja. Eu quero um mês. Ele utilizando o aparelho todos os dias, nesse intervalo das 22 até as 6, quanto que ele vai pagar por usar esse aparelho? Vamos ver? Olha só. No exemplo anterior, nós vimos que a energia consumida em um dia de uso do aparelho é 1,28 kWh. Gente, eu falo um dia, mas vamos prestar bem atenção numa coisa, tá?
Em um dia, ele utiliza apenas das 22 até as 6, são 8 horas só. Então, no dia seguinte, ele vai utilizar novamente, das 22 até as 6. Depois das 22 até as 6, considerando que todos os dias ele utilize assim, tá certo? Para a gente não confundir aqui quando fala um dia, Rafael, um dia tem 24 horas, então a gente multiplica por 24. Não, é pelo tempo de uso, tá certo? Então, a cada dia ele só vai utilizar 8 horas, por isso que a gente utilizou o 8 no exemplo, tá bom? Então, considerando que use durante os 30 dias, então vamos supor, cada dia ele só vai usar 8 horas, então vai ser 30 vezes 8 e tal, tudo, vezes a potência. Só que a gente já calculou o gasto por dia, então cada dia ele vai gastar isso. Então se eu quero saber em um mês o que é que eu faço? Eu multiplico apenas por 30. Isso, exatamente. Ó, então, a energia consumida em um mês vai ser isso, que é o gasto por dia, vezes 30. Então, ó, olha que beleza. 38,4 kWh que ele vai gastar aí por mês nesse aparelho. Ah, eu quero saber quanto que eu vou pagar por isso. Olha só, multiplica pelo valor do quilowatt-hora, que é 59 centavos. Então, pego aqui o valor a ser pago, 38,4 vezes 0,59. Fazendo o produto aqui, o que a gente faz? 22,656 centavos. Beleza? Ok? 22,65 centavos. Aqui a gente pode arredondar, 66 centavos, tá? E é isso, gente. Seria essa forma da gente calcular aí o gasto desse aparelho durante o intervalo de tempo aí de um mês. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Então, por exemplo, se você quiser saber qual é o gasto, né, da geladeira da sua casa que fica ligada às 24 horas, direto, sem parar, faz o teste. Olha aí qual é a potência dela, beleza? Pega a potência dela, transforma em quilowatt-hora, se já não estiver, multiplica por 24, multiplica por 30 e multiplica pelo valor aí do quilowatt-hora na sua residência, tá certo? Gente, então muito obrigado, aquele abraço mais uma vez e tchau, tchau.